Bom dia, terça-feira, dia 29 de julho. Hoje iniciamos o dia com a Lua fora de curso, depois ela ingressou em Libra, depois ela chegou à oposição a Saturno bem no comecinho da manhã e agora, gente, a Lua está se aproximando de um aspecto de 60 graus ao Sol. O momento perfeito do sextil é às 16h17. Então, até lá, a gente tem uma facilidade com um perfil mais yang. O Sol está bem forte no signo de Leão, que acaba favorecendo bastante a popularidade, né? Se colocar diante das circunstâncias. Se você tiver que lidar com alguma atividade em grupo, por exemplo, isso é interessante para a colocação. No sentido eletivo, é bom para esse tipo de atividade que você tem que se expor um pouquinho mais, né? Para os líderes também, para a tomada da iniciativa sem ter que ser de uma forma ríspida, facilita um pouco encontrar o meio termo. É um perfil bastante agradável, muito mesmo, né? Para qualquer tipo de atividade. Ele tem um perfil mais dinâmico, talvez para as atividades que dependam um pouco mais do processo analítico ou interpretação não seja das melhores, né? Porque é um perfil mais yang, não tem muito essa natureza de aprofundamento, mas ganha muito em empolgação, em ânimo. Para quem já tem que se expor, vai ser bem interessante, né? Ele dá um potencial bom aí de figura, de popularidade. E depois a Lua vai passar por um outro sextil, ela se afasta desse sextil com o Sol e vai se aproximando do sextil a Mercúrio. O momento perfeito é às 23h11. Só que a gente tem que ter cautela, porque assim, a natureza do aspecto é fácil, só que o Mercúrio ele tá bem prejudicado, ele tá retrógrado e muito próximo do Sol, tá bem combusto, o que acentua muito a secura. E eu penso que isso atrapalha um pouco uma natureza mais fluida do sextil. Então, é mais você ter cautela se você for se expor, assim, com opinião, palavras, se você estiver estudando, se tiver que apresentar um trabalho, uma reunião, numa troca aí de conhecimento com alguém, porque ele tende a uma certa rispidez, às vezes é um pouco bravo, né, também, sabe? Em vez do sextil pegar numa leveza, equilíbrio, ele acaba forçando um pouco a barra devido a essa natureza mais pesada aí do Mercúrio. O Mercúrio tá com um excesso de secura, né? Então pode ficar um pouco ríspido. E tem um pouquinho do prejuízo, assim, na interpretação ainda também, né? Para os assuntos técnicos, assim, talvez a gente nem sinta tanto, né? Por exemplo, sinais, redes, talvez nem muito, mas para se colocar com assuntos comerciais, por exemplo, às vezes ele pode ser um pouco ríspido. Bom, e depois a Lua se afasta, né, do sextil e vai se aplicar a uma quadratura a Júpiter. A quadratura será perfeita amanhã, meia-noite e 59, bem no comecinho da quarta. Só que, já vou adiantar, é o único aspecto que a gente tem amanhã e depois disso a Lua vai ficar fora de curso. Então, ela vai ficar fora de curso basicamente o dia todo, né? Vai continuar transitando no signo de Libra, o perfil é agradável, né? Mas amanhã a gente vai falar mais ainda desse perfil. O que é importante você ter em mente é que quando a Lua chega à quadratura com Júpiter, ela até se beneficia um pouco da posição de Júpiter no domicílio. Só que é uma quadratura, então esses temas de Júpiter que envolvem a pacificação, a indulgência, o senso de justiça, o equilíbrio, os fatores humanitários, né, a questão da proteção, sorte, né, eles ficam um pouco prejudicados. E aí, até para encontrar um meio termo, assim, pode ser um pouquinho mais difícil. A Lua está transitando em Libra, né, o signo da balança, do equilíbrio, mas chega a um aspecto de desafio a Júpiter, que é um planeta que representa essas questões. O ambiente internacional, a justiça, fatores humanitários, generosidade, a pacificação, a sorte, as coisas super boas da vida, né? Então tem um prejuízo aí que a gente vai perceber, né? Para sentido eletivo acaba não sendo bom. Mas aí amanhã eu volto e a gente conversa mais, gente, por quê? Aí depois a Lua vai ficar o dia inteiro fora de curso, né? E ela só vai ingressar no signo de Escorpião na quinta-feira. E, bom, vai ter até alguns momentos interessantes, mas aí depois vem a sexta, toda bagunçada. Essa semana tá um pouco complicada, né? Mas não melhora muito também, porque a semana que vem vai ficar mais complicada ainda aí com a oposição entre Marte e Saturno. E é isso, gente. Então aproveitem aí a terça-feira como der. A gente tem bons momentos agora durante a manhã, à tarde, até a noite dá para aproveitar um pouco, né? Então aproveitem aí. Uma ótima terça para vocês, então até amanhã.